Coloquei para gravar agora. Então vamos lá. Eu falei assim que eu fiquei muito feliz, né? Então boa noite a todos e a todas. Recapitulando, então. Hoje, então, nós temos aula de DDW3, né? Então, eu falei que eu fiquei muito, muito, muito feliz por vocês dois aí serem excelentes alunos e por terem escolhido estar trabalhando com o WordPress, né? Para estar desenvolvendo o site de vocês. E aí, o que que acontece? Que aqui eu tinha combinado com o Danilo, tá? Vou explicar para vocês, antes de mais nada, o que aconteceu. Foi o seguinte, eu tinha pedido, eu conversei com o professor Carlos, ele me disse que ele ia passar PHP para vocês, e na disciplina, tem uma segunda disciplina que ele dá, sem CDS, ele me disse que ele ia passar Bootstrap, foi o que ele me falou, né? Aí eu tinha pedido para o professor Danilo, então, para que ele passasse o WordPress para vocês, porque no semestre passado eu não consegui acabar tudo, né? Na verdade, a parte do e-commerce a gente fez assim, rapidinho, né? E aí o Danilo tinha assumido esse compromisso comigo, porque a gente tinha visto a ementa do curso e coisa e tal, o Flash hoje em dia nem existe mais, né? Aí o Danilo tinha assumido esse compromisso comigo. O que que aconteceu? O Danilo queria ministrar aula para vocês, então, né? Ainda me despedi, agradeci tudo. Falei que eu não iria mais dar aula para vocês. Aí, eu acho que o santo da Valéria foi muito forte, mas muito, muito forte, que eu tinha a minha aula que ia ser aí, tipo, de terça ou quarta-feira, de disciplina obrigatória do mestrado, passou para uma segunda-feira. Então, o que que acontece? De segunda-feira eu não posso dar aula, né? Aí, para eu não deixar de ser coordenadora do curso, eu tive que pegar uma aula do Danilo, e aí eu escolhi vocês, a turma B, para dar aula, né? Então, foi isso aí que aconteceu. Então, no final, tudo deu certo, tá? Então vamos lá, vamos começar então a nossa aula bonitinha. Deixa eu coloquei tá gravando, vou colocar para compartilhar também. Beleza? Aqui eu tava pegando o que é SMS, peguei um ícone também. Pessoal, então relembrando, né? Vocês vão entrar aí, deixa eu começar do zero. Vocês vão abrir uma página do navegador, digitar aí no navegador o WordPress, né? Como eu pesquiso bastante, ele já joga direto para mim, o WordPress Brasil, tá? Mas não precisa colocar a palavra Brasil, não, só o WordPress, tá? Quando a gente joga aí o WordPress, então lembrando que nós vamos utilizar esse aqui, o wordpress.org, tá bom? Então, nós vamos abrir aí o site e aí vocês vão baixar o WordPress. Eu já baixei antes da nossa aula para a gente conseguir ir um pouquinho mais rápido, tá? Ele tá na versão, deixa eu ver, acho que ele vai baixar de novo. Ah, ó, não apareceu a versão que ele tá? Não apareceu. 5.8, professor. Ele... Oi? 5.8 que tá. 5.8? Isso mesmo, na versão 5.8, ó. Tá aqui na área de trabalho, tá? E aí eu também postei a apostila que o Danilo me passou hoje. Achei muito interessante, olhando aqui, ó. Então tá lá, instalando, né, o WordPress, que é um sistema de gerenciamento de conteúdo. A instalação, como que a gente faz, preparando o ambiente para usar o WordPress. Aí eu gostei que tá aqui, instalando o AMP Server, instalando o WordPress, configurando o WordPress, administrando, enfim. Tem algumas coisas que dá pra gente aproveitar dessa apostila, tá? Só postei lá para vocês, tá até no nosso Teams, no nosso canal aqui. Coloquei aqui, ó. Então, eu coloquei o WordPress, coloquei o que que é um CMS, WordPress, né? O significado. Deixa eu editar aqui, peraí. Ano? Deixa eu te perguntar. Assim, no caso que nós estamos fazendo esse site agora. Se Certo. acaso
Se acaso, tipo assim, perder. Por exemplo, eu Ah, tô fazendo minha colega. Como que eu vou salvar, tipo, para mim não perder? Porque eu tô fazendo uma então, casa. é isso que eu quero mostrar para vocês, tá, pessoal? Isso é uma realidade, tá? Tanto que quando a gente volta para a sala de aula, todo dia, a hora que a gente termina de editar o nosso site, nós fazemos o backup do nosso banco de dados e copiamos a pasta do nosso site, tá? Aí na outra semana, quando vocês voltam para a sala de aula, vocês têm que fazer o processo inverso. Então a gente tem que pegar o banco de dados que vocês salvaram, a gente volta ele lá no MySQL, volta a nossa pastinha, né, que a gente estava fazendo o nosso site, a gente volta ela aí lá pro localhost, no caso, né, que é o champ que a gente trabalha, e aí a gente começa novamente, não, né? E aí a gente parte da onde a gente tinha parado na outra semana. Então, isso também é uma coisa que eu quero ensinar vocês. Por que que eu tô falando isso, pessoal? No semestre, quando começou a pandemia, era uma turma muito boa, né? Aí foi acontecendo com a turma dessa turma do terceiro, igual foi acontecendo com a de vocês, né? O pessoal foi sumindo um aqui, sumindo outro ali, enfim. E aí eu sempre perguntava para os meus alunos assim, pessoal, vocês estão fazendo o backup do site de vocês? Estamos, Gi, nós estamos. Pessoal, vocês estão fazendo? Estamos, Gi, nós estamos. Até teve um grupo que falou para mim até que ia hospedar online. Eu falei, beleza, tô tranquila, né? Aí começou, gente, o pessoal começou a perder esses bancos, e aí vocês viram que quando a gente perde o banco, a gente perdeu tudo que a gente fez, né? Tem que começar do zero. Então, é uma coisa que eu vou ensinar para vocês hoje. Então, vocês vão achar que eu sou chata? Vocês vão, mas a gente vai fazer pelo menos umas 4 ou 5 vezes aí nas nossas aulas para que vocês decorem, tá? Que a informática a gente aprende fazendo, tá bom? Então vamos lá. Então, aqui no meu caso, bonitinho, baixei o WordPress, né? Então, lembrem-se, criem uma pastinha, novo, pasta. Aí a gente vai dar um nome aí, por exemplo. Então, eu vou dar o nome de loja. Loja 2021 vai ser o nome da minha pasta, tá? Lembra que os arquivos que estão aqui dentro, que estão compactados, eu preciso colocar eles aqui dentro, né, dessa pasta. Então, eu sempre peço para vocês fazerem o seguinte, colocarem, né, então, o arquivo zipado aqui dentro e peço para vocês clicarem com o botão, clica com o botão direito, extrair aqui, tá? Por que que eu já não clico e jogo para extrair na área de trabalho? Eu poderia fazer isso, tá bom? Ó, que nem eu vou pegar aqui, ó, vou catar ele de novo, vou colar aqui. Então, ó, botão direito, extrair aqui. Só que tem algumas vezes, tá? Tem alguns programas, e ele também fazia isso antes, antigamente. Em vez dele criar uma pastinha chamada WordPress, ele jogava os arquivos tudo na minha área de trabalho, tá? O que que acontece? Hoje eu tô com a minha área de trabalho tá limpinha, bonitinha. Então, se soltasse os arquivos todos aqui, eu saberia quais seriam, tá? Mas quando a gente está com a área de trabalho tumultuada, cheia de item, eu não sei quais são os arquivos. E lembra que eu preciso, tá? Eu preciso de todos os arquivos que estão aqui no WordPress, tá? Então, se a gente der 2 cliques aqui, ele também tirou, né? Descompactou, também está os arquivos, tá? Então, a gente tem as duas opções. Catar o WordPress, criar uma pasta com o nome, já se vocês quiserem, do próprio site de vocês, ou se não, só colocar site mesmo, tá? Que é mais fácil. Eu até acho que eu vou até tirar esse loja 2021, vou deixa 2021 que eu vou colocar a loja aqui nesse outro, tá? Então, deixa eu deletar esse, tá excluindo. Então, como ele colocou, né, ele criou uma pastinha aí, o WordPress, então, botão direito, renomear, vou colocar o nome aí, loja, tá? Pronto,
Todos os arquivos estão aqui. Pessoal, muitas vezes acontece o seguinte também, tá? Ai, Gi, eu salvei no meu pendrive, chegou na minha casa, não funcionou. Sempre peço para que vocês confiram essas 3 pastinhas iniciais, tá? Porque talvez você não salvou uma dessas pastinhas na hora de salvar, deu algum conflito, alguma coisa. E aí, se não tiver as 3, pessoal, o site também não funciona. Por isso que eu sempre peço para que vocês tenham também um arquivo WordPress zipado. Porque, deu problema, a gente vai lá, descompacta ele, copia todos os arquivos novamente, joga dentro da nossa pastinha loja, sem problema nenhum. Por quê? O que influencia, pessoal, a partir de agora é o banco de dados, tá? É o nosso banco de dados. Então, tudo que a gente faz tá salvo no banco de dados. Então, Gi, eu perdi lá a minha pastinha do site agora, como que eu vou fazer? Se você não perdeu o banco de dados, beleza, é só a gente fazer esse procedimento. Baixa o WordPress, né, no caso, cria a pastinha de novo, aí vocês vão falar, mas como, Gi? Por quê? Porque o próprio banco de dados, ele faz a edição nos arquivos que ele tem que editar, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu tenho aí a pastinha loja, né? Tô com o meu arquivo aqui, o WordPress também, vou deixar ele aqui. Então, lembrando que eu tenho que levar ele, né, lá para minha pastinha htdocs do localhost. Então, vamos lá, vou recortar daqui, botão direito, recortar. Por que que eu sempre recorto? Outra dica também, tá? Principalmente agora que a gente está voltando para a sala de aula. Se você, por exemplo, você largou lá na área de trabalho um arquivo e na correria você vai salvar, você salva da área de trabalho, aí o que que acontece? Você perdeu tudo que você fez, porque normalmente eu sempre peço para deixar a cópia do banco junto. Então, vamos imaginar o seguinte, a gente está lá na ETEC e, de repente, eu passei um conteúdo, alguma coisa assim, tá dando 10h10, 10h15, vocês têm que sair da aula para vocês irem pegar o busão, tá? Acontecia e acontece muito isso. Aí o aluno, ele fica desesperado. Aí, na hora do desespero, ele copia a pasta errada, tá? Com o banco errado, porque vocês vão ver que eu vou começar a pedir para vocês deixarem o banco junto. O que que aconteceu? Ele copiou errado, foi embora. Na ETEC, pessoal, quando a gente reinicia o computador, a gente perde todas as informações que vocês colocaram, que vocês adicionaram. Por quê? Por conta de vírus, né? Por proteção. E aí você perdeu tudo, tá? Então, por isso que eu sempre recorto da área de trabalho, eu sempre deixo sim lá. Então, vamos lá. Então, descolocar o C, champ, htdocs, e aí aqui dentro do htdocs eu vou colar. Mas espera lá que já vai dar problema, né? Porque dá uma olhada lá, ó, já tem uma pastinha escrito loja, que beleza. Espera aí, deixa eu fazer ESC assim. Deixa eu colocar isso aqui no pasta. Primeiro semestre, vai. Aí eu vou catar essas aqui, Ctrl X. Vocês não precisam fazer isso daí no de vocês, tá, pessoal? Só tô colocando aqui dentro para eu não perder o que eu tinha feito, tá? Então, de novo, tô lá com o meu arquivinho que eu acabei de criar, né? Descompactei o WordPress. Então, fui lá, botãozinho direito, coloquei extrair aqui, tá? Não extrair arquivos. Extrair aqui. Ele criou a pastinha escrito WordPress. Eu fui lá, renomeei ela, coloquei o nome de loja, tá? Agora, o que que eu faço? Então, eu vou recortar ela daqui da área de trabalho. Então, clique em cima, botão direito, recortar. Pessoal, desculpa estar sendo minimalista nessa primeira aula, é para a gente não ficar com dúvida de nada, tá? A gente está relembrando. Aí, agora sim, aí eu vou lá no meu arquivo, no disco local C, né? Disco local C. Aí eu vou no champ. No champ eu vou procurar a pastinha htdocs e lá dentro eu vou soltar a minha pasta loja, né? Então, pronto, tá lá. Beleza.
Acabou? Não, não acabou. Lembra que agora vocês já fizeram a instalação do Champ aí na máquina de vocês, bonitinho. Agora a gente tem que startar o Champ e o MySQL, né? Então, vamos abrir o painel de controle do Champ. Opa! Pessoal, por que eu trabalho com o Champ e não com o AMP, tá? Tem gente que prefere trabalhar com o AMP é um pouquinho mais leve do que o Champ. Só que o problema do AMP, ele normalmente costuma dar bastante erro de DLL, tá? DLL são arquivos que o próprio Windows gera, né? Então, se tiver faltando uma DLL, que é um arquivo específico do Windows, aí o AMP não funciona. Então, por isso que eu não gosto de trabalhar com ele, tá? Então, eu gosto de trabalhar com o Champ, porque a gente não tem problema com DLL. Então, beleza. Vamos lá, então. Então, vamos startar o Apache. Depois do Apache, eu vou startar o MySQL, certo? Os dois estão funcionando, verdinho, lindo, maravilhoso, tá? Aí, né, nós temos as duas opções. Como é a nossa primeira vez, né? Então, eu vou abrir aí uma página de navegador. Aí, aqui eu vou colocar localhost / loja e apertar o Enter. Só na primeira vez, né? Por quê? Porque eu tenho que instalar o WordPress. Na escola, eu sei que vocês já devem até ter se confrontado com isso. Tem alguns laboratórios que a gente tem que colocar localhost 8080, tá? Eu tenho que colocar o número da porta. Isso na escola, mas quando a gente estiver lá, eu ensino vocês também, beleza? Então, tá lá. Então, a primeira página do WordPress, ele tá dando bem-vindo, né? Antes de começar, ele já tá te falando que ele precisa do nome do banco de dados, nome do usuário, enfim. Então, vamos lá. Aí, ele já pediu o nome do banco de dados. Ah, não criei, então vamos criar. Então, vamos lá, então, no meu Champ, né? Vou lá no MySQL, vou na parte de... É do admin? Não, é do config, né? Eu acho que ela diminui, a professora. Ah, tá certo, é o admin, tá certo. Vou lá, então, no admin, e aí eu vou criar o meu banco de dados, né? Aí também tô com dois problemas, dá uma olhada, ó, BD Loja 1, maravilha. Ai, deixa eu... Ah, aqueles lá que eu fiz, não tem problema, deixa eu excluir, vai. Deixa eu ver, tem bastante coisa. Hit list. Duro que aqui não tem como eu mexer. Deixa eu fazer só, já vou aproveitar e mostrar para vocês aí. Então, que nem, por exemplo, eu tenho um banco de dados chamado BD Loja, né? Que são daqueles sites lá que eu coloquei onde estava escrito o primeiro semestre, segundo semestre. Como que a gente faz com ele? O que eu faço com ele então, Gi? Então, o que eu vou fazer? Eu vou exportar, tá? Vou ligar até a lupa. Tá carregando. Eu vou vir aqui, ó. Então, tem que clicar no banco, tá, pessoal? Para que ele atualize. Ah, não acredito que travou de novo. Ah, tá de brincadeira com a minha cara isso. Lembra, aquele dia travou e hoje já travou. Mas hoje eu abri foi na lupa, Cristo. Você travou. Será que a internet caiu? Aqui. Não, o meu também, ó. Sumiu minha lupa. Pode ter caído, tá passando a live. Não, hoje caiu não. Não caiu? Não, tá funcionando. Cadê ela, então? Ela apareceu morrer. Pode ter dado alguma... Fechar a janela. Pronto. Gente, vocês estão aí? Estou sim, professora. Ah, eu achei que eu tinha caído. Que travou o computador do meu marido e o meu ao mesmo tempo. Pessoal, então lá, ó, cliquei no BD Loja, tá? Então, para quê? Para que ele atualize tudo que foi feito. E aí, nós vamos vir aqui no exportar, tá? Quando eu clico no exportar, o que ele vai falar para mim? Qual é o novo modelo? Qual é o nome do modelo? Qual é o modelo existente? A gente não precisa colocar a mãozinha em nada aqui, tá? A única coisa que a gente precisa é vir aqui no botãozinho executar aqui no canto, ó.
Tá vendo? Não vou colocar nome aqui, não vou fazer nada, tá? Só vou vir aqui no botãozinho executar. Quando eu clico no botão executar, ele vai baixar o meu banco de dados com o mesmo nome, tá? Com o mesmo nome que ele tá salvo aqui. Por isso que eu peço para que vocês não coloquem nome, não façam nada, para não correr o risco, né, de vocês acabarem aí danificando o banco, porque quando a gente troca o nome do nosso banco de dados, a gente também dá conflito nos nossos arquivos, tá? Então, exportei. Então, vamos lá. Vou mostrar na pasta, vou catar ele daqui, vou colocar ele lá junto, lá onde eu fiz, lá, só um minutinho. Colocar o C, champ, o htdocs, tá aqui. Primeiro semestre, loja, então vou colocar esse banco aqui, que esse é desse, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa com o outro, porque eu vou excluir, né? Para não ter problema aí de eu perder o que eu tinha feito. Tá aqui também. Então, no admin de novo. Aí eu vou lá, então, no MD Loja 1, cliquei em cima, ele atualizou. Vou no exportar. Aqui no cantinho, de novo, eu tenho o executar. Então, olha lá, baixou o BD Loja 1. Então, vou mostrar na pasta. Vou copiar, no caso, na verdade, vou até recortar daí. Vou lá, descolocar o C, champ, htdocs, primeiro semestre, loja 1, e vou colar aqui. Beleza, pronto. Agora sim eu vou excluir os bancos, tá? Então, vamos lá. Para excluir, então, você clica no banco de dados, tá bom? Não é só clicar com o botão direito que não funciona, tá? Tem que estar com o banco de dados selecionado. Aí, vocês vão vir aqui em operações. E aí, vocês vão vir na opção apagar base de dados, tá? Que é o comandinho drop. Então, apagar base de dados, ok. Então, tirou tudo, né? A mesma coisa no BD Loja 1. BD Loja 1. Aí eu venho em operações e vou apagar a base de dados, ok. Pronto, tudo limpinho, não tenho mais um banco chamado BD Loja, né? Então, eu posso criar um agora. Então, vamos lá. Então, na base de dados, vamos criar um banco de dados chamado BD Loja. Gi, eu vou fazer um site sobre pet shop, por exemplo. Eu posso colocar BD Pet Shop? Pode. Só que você tem que lembrar que na onde a professora Gislaine colocar BD Loja, você tem que colocar BD Pet Shop, tá? Tem gente que se confunde nessas horas e acaba dando erro, tá? Então, coloquei lá, BD Loja, BD de banco e loja, que é o nome da nossa pastinha. Então, vou colocar em criar, tá? Aí, agora aqui no WordPress, eu vou colocar o nome do meu banco, BD Loja, certo? Nome do usuário, lembra que não é o nome de vocês, lembra que aqui eu tenho que colocar o usuário do banco de dados. Então, eu coloco sempre o maior de todos, que é o root, né? Lembra da tia Ruth, para vocês associarem, né? A senha, pessoal, a senha é em branco, então tem que apagar até o que tá escrito aqui, senha, apaga tudo. E aí, eu deixo o localhost, porque nós estamos montando um servidor local, né? Para não ter problema. E aí, eu vou vir em prefixo da tabela, não vou mudar nada, enviar, certo? Aí tá falando para mim, ó, muito bem, você concluiu a parte da instalação, então vamos instalar. Aí agora sim, pessoal, é a nossa parte, né? A parte aí do nosso site. Então, vocês vão fazer, o que eu vou falar? Vocês vão fazer um site, tá? Para vocês de vendas, não vou obrigar a ser igual ao meu. Eu vou fazer de alguma coisa, vocês podem fazer de alguma coisa diferente, né? Então, eu vou vender, deixa eu pensar, eu vou vender bugiganga. Então, vou fazer assim, lojinha, vou colocar Gigi, lojinha da Gigi, vai? Pronto. Muito, como fala? Muito criativo o nome da minha loja, né? Lojinha da Gigi, esse é o nome da minha loja, tá? Aí, o nome do usuário, que é o que vocês vão estar utilizando. Tem gente que utiliza só o primeiro nome. Eu sempre estou acostumada a utilizar o de Conceição, tá? Então, eu utilizo
esse nome de usuário. A senha, lembra, né, de vocês colocarem uma senha de vocês. Não usem essa senha, não. Agora, se vocês usarem, lembrem de copiar e salvar, por favor. Então, apaguei, vou colocar para esconder, né? Deixa eu ver. Tá escondido. Aí, vou colocar a minha senha aí. Pronto. A minha senha, ele tá dizendo que é fraca, tá? Não tem problema. Você vai confirmar que você vai usar normalmente, né? Aí, qual é o e-mail? Aí, o e-mail, pessoal, eu peço para ser um e-mail válido, tá? Porque se a gente conseguir hospedar esse site nosso, a gente vai precisar de um e-mail válido, porque a hora que eu clicar lá, esqueci a senha, ele vai mandar a senha que vocês colocaram para esse e-mail, tá bom? E aí, lembrando, né, que agora no começo, como a gente está construindo o nosso site, vocês não vão marcar a opção, perdão, evitar que mecanismos de buscas indexem este site, tá? Por que eu estou pedindo isso para vocês deixarem marcado? Porque enquanto a gente não terminar, se a gente estivesse online, né? O próprio Google, ele tem, assim, antigamente era 2 ou 3 vezes na semana, tá? Hoje o mecanismo dele de busca de sites novos é todo dia. Então, ele localiza sites novos que foram adicionados à rede, né, à web, e ele joga lá. E o WordPress, ele tem uma ferramenta interna dele que faz com que o seu site apareça entre os 10 primeiros, né? Então, assim, pelo menos da primeira vez. Então, o que acontece se o usuário entrar no seu... entrou aí no seu site está meia boca, você não terminou ainda, ou tá escrito lá em manutenção. Pessoal, ele nunca mais volta, tá? Visualizar o seu site. Então, coloquem para evitar o mecanismo. Aí vocês vão falar para mim assim, Gi, mas eu não tô online. Eu posso deixar desmarcado? Então, pode, tá? É que a mania mesmo de já pedir para vocês deixarem marcado para não correr o risco aí. Depois eu ensino vocês tirarem essa marcação. Então, vamos lá instalar o WordPress. Ele tá pedindo se quer que salva. Vou colocar que sim, para ficar mais fácil para mim, né? Então, acessar. Então, aqui o meu username, que a gente fala, minha senha. Lembrar-me, acessar. Então, vamos acessar aí. Isso eu tô fazendo porque eu tô de casa, tá? Vocês também. Quando estiver na escola, não deixa nada salvo, por favor. Então, vamos lá. Caim, oi. Deixa eu te perguntar, lá na lojinha da Gigi, tem como mudar assim o nome ou não? Depois de colocado lá, não pode mudar mais? Não, tem como mudar o nome sim, tá? A gente consegue mudar. A única coisa que vocês têm que prestar atenção, que eu não sei quem comentou comigo, que o Renato tinha começado a falar para vocês, é a questão do seguinte, a questão de quando a gente compra um domínio, né? O que é um domínio? Quando eu compro um nome de um nome da minha loja. Por exemplo, eu vou entrar aqui no Google, né? Aí, comprar... Qual é o site do domínio? Eu vou colocar comprar domínio. Registro.com. Registro.br. Então, o site para comprar domínio é registro.br, tá? BR por conta de ser brasileiro, né? Então, vamos lá. Registre o domínio.br, certo para você. Então, vamos lá. Eu procurei aí, ó, lojinha, eu coloquei, né? Lojinha da Gigi, certo? Vamos pesquisar para ver se já tem algum. Então, olha lá. O título, lojinhadagigi.com.br, né? O endereço, não é título, tá disponível, tá? Eu posso registrar esse domínio. Então, aí, por 1 ano eu pago R$40, 2 anos R$76, 5 anos R$184, tá? Então, eu vou registrar, por exemplo. Aí, o que acontece? Aí fica complicado depois você vir trocar o nome da sua lojinha que você criou aqui no WordPress, tá? Quando você já compra o domínio com aquele nome em específico, tá? Por quê? Você pode, claro, aí no caso, isso aqui, R$40 a gente paga, vale por 1 ano.
né? Mas você pode, no caso, trocar o nome da sua loja. Você perdeu R$40, no caso, você vem comprar outro nome para a sua loja e aí você usa, tá? Por quê, pessoal? Esse é o domínio, esse é o nome do meu site. Aí a gente tem o registro.br. Opa, é o mesmo, o registro.br. É o servidor de sites. Normalmente o pessoal pega bastante o HostGator, tá? Ó. Ele tá aqui, logo o primeiro. O pessoal pega bastante o HostGator, né? Entendi. Então, o que que acontece, ó? Cria um site que cresce com você. Então, todas as facilidades para transformar sua ideia em um projeto online de sucesso. Então, aí, né, ele tá mostrando ver planos com 40% off. Tem alguns planos do HostGator que ele oferece o servidor e o domínio também, tá? Então, é bem legal. O servidor é onde eu vou hospedar. A gente não está criando o nosso site num servidor local, que seria o servidor do meu computador. O HostGator, ele é um servidor online, então eu coloco o meu site, né, no ar, certo? E tem algumas promoções de vez em quando que você consegue pegar, ó lá, ó, ganhe, se você assinar esse, por exemplo, ó, plano quem está dando os primeiros passos, né? O plano P. Então, tá lá, sai R$387, né? No ano. E o que que a gente ganha? Então, sai R$10,79 por mês. O que que a gente ganha? Ganhe um ano de domínio grátis. Então, aí, eles vão te dar o domínio que você quer, porque eles que vão pagar lá, tá? Contas de e-mail grátis também. Então, você vai ter direito a uma conta de e-mail da sua loja, por exemplo, lojinhas da Gigi, arroba, loja da Gigi, por exemplo, não, ou se não, contato, arroba, lojinha da Gigi.com.br, tá? Que tem muito site que tem. Hospede um domínio e subdomínios ilimitados, várias opções para criar seu site, blog ou loja virtual. Aí vocês têm 100 gigas aí de SSD para guardar os arquivos do seu site, então é bastante coisa, né? E vocês têm o certificado SSL grátis, que é o certificado que é o que aparece o cadeadinho verde, não esse aqui, tá? Ou é esse aqui? Essa conexão é segura, deve ser esse certificadinho aqui. Antes ele aparecia verdinho. Tem sites que a gente entra que não tem, que nem o nosso aqui, ó. Não tem o cadeado, então ele não tem segurança nenhum, tá? O site do HostGator, ele tem, ó, o cadeadinho aqui. Então, um site de segurança, tá? Então, pessoal, para quem está começando, por exemplo, vamos pensar o seguinte, vocês pretendem vender esse site, pretendem ser comerciantes, não, ser empreendedores, né? Então, a gente pode estar oferecendo esses serviços, esses planos para o cliente. Ah, eu vou falar para ele que eu... Não, você embute no preço que você vai cobrar dele, tá? Então, que nem, por exemplo, vamos pensar aí, vou pegar o Marcos de exemplo, né? O Marcos vai vender um site para uma padaria, né? E ele acha que mais ou menos R$2.000 está bem pago, porque ele fez o site rapidinho, não demorou 2 meses, nananã, foi simples, R$2.000 está bem pago, tá bom. Aí você pode ter essa opção de falar para ele, olha, custa R$2.000, né? Mas por 2.200 ou 2.300 eu já te dou o domínio por um ano, né? O nome do seu site registrado e te dou o servidor. A pessoa vai ficar empolgada. Por quê? Para o Marcos, vai sair por mês esse valor aqui, ó, de R$10,79 ao mês, tá? A única coisa ruim, pessoal, do HostGator é que ele vai descontar o valor integral do seu cartão de crédito. Ele desconta R$387,18, tá? Ele não tem sites que descontam apenas o valor da parcela. Ele vai descontando todo mês só o valor da parcela. Ele não consome o saldo total, tá? O HostGator não, ele pega o valor total, tá bom?
E aí, o que que acontece? Isso é um atrativo para a pessoa, né? Nossa, olha, ele já vai fazer tudo certo, não sei o quê. Ou se não, você já dá um preço lá, ó, é 2.500 e já está incluso isso, isso, tá? Você também já dá o preço para o cliente, beleza. Boa noite, Paulo. Muito bom revê-lo, hein, Paulo? Então, vamos lá. Aí, também é uma dica legal para vocês, né? Porque se vocês forem olhar no registro BR, eu tenho uma raiva de quando aparece essa telinha. Aqui, no domínio BR, né, que é o brasileiro, o que que acontece? Você vai pagar R$40 por um ano, né? Enquanto que aqui no HostGator, ó, uma vez só, tá, pessoal? Desconta do seu cartão de crédito. Aqui no HostGator, você vai pagar 387 por um ano, porém você já tá ganhando o domínio, tá? Então, você já tá livrando R$40. Então, de 387, ó, 387,16 menos os R$40 lá, que tá na promoção, então você vai sair para você mais ou menos 347,16, tá? Então você já ganhou um descontinho aí. Então é bem interessante, tá? Eu tô falando de novo, não sei se o Renato comentou ou não, alguém que tinha comentado comigo que o Renato começou a falar, né? A gente tem o registro.br, né? E também a gente pode ter, aí a gente pode registrar também só lojinhas da Gigi.com, sem ter o BR, tá bom? A gente pode comprar os dois domínios também. Porque pode acontecer, vocês sabem, né? Que o sol nasce para todos, mas existem pessoas que acabam se apropriando. Então, vamos pensar. O meu site lojinhadagigi.com.br virou um mega shop, tipo, né? Um Mercado Livre, exemplo, vamos dizer assim. Aí existem as pessoas que tentam plagiar, né? Então ela tenta enganar. Então ela vai lá e ela faz o quê? Ela faz o lojinhadagigi.com, tá? E aí o que que acontece? As pessoas acabam se confundindo, acabam entrando na lojinha da Gigi.com, compra na lojinha da Gigi.com, e aí eu fiquei sabendo e eu fui reclamar. Pessoal, aí eu não tenho direito, tá? Por um ano, aquele domínio é da pessoa. A pessoa pagou por aquele domínio, não tem como eu ir lá e reclamar, falar, mas esse é o nome da minha loja, não importa. O que importa para eles é quem comprou e pagou, tá? Então, prestem muita atenção nisso também. Então, normalmente, o pessoal costuma comprar os dois. Costuma comprar o .br e só o .com também, tá? Principalmente lojas grandes. Então, começando agora. Já falei demais, então vou fechar aqui, beleza? Vamos lá. Então, caí aqui, né? Então, vamos instalar aí o nosso tema. Então, vamos em aparências, temas. Isso vocês já estão craques também, graças a Deus. Então, vamos pesquisar o tema que eu quero. Então, é adicionar novo. Então, pessoal, eu vou trabalhar. Vocês podem vir aqui e digitar e-commerce, se vocês quiserem, né? E-commerce. Então, ele lista aí todos os e-commerces que ele tem, todos os modelinhos aí que vocês podem estar utilizando, tá? Eu gosto de trabalhar com eu gosto de trabalhar ou com o Ocean, né, no caso, ou com o OnePress, tá? Porque é um tema super leve e me permite editar tudo que eu quero, tá? Então, aí vocês escolham se vocês quiserem, tá? Algum diferente, enfim. No meu caso, eu vou trabalhar aí com o Ocean. Então, eu vou pesquisar aqui Ocean, né? Que foi que a gente trabalhou na outra vez, tá? E é o Ocean que eu vou trabalhar com ele, que vai ser aí o de vendas. Espera aí. É o Ocean WP que estava aparecendo ali. Oh, Jesus. Tá? É esse primeiro aqui. A gente pode, se vocês quiserem, né, visualizar. Vocês podem, tinha um botão aqui, né?
visualizava o site. Aqui ele já tá mostrando direto. Tá basicão aqui, tá? Tá estilo um blog mesmo, tá? Então, eu vou instalar. Aí, depois a gente vai configurando, né? Tá indo a passo de tartaruga, mas tá indo. Pronto, instalou. Então, lembra que a gente tem que ativar, né? Então, se eu vou lá na lojinha da Gigi, visitar site, não mudou nada. Vocês vão falar para mim, né, professora? Não mudou nada, tá a mesma coisa. Porque eu não configurei nada ainda, né? Então, beleza, eu vou voltar para o meu painel, certo? Aí, pessoal, o que eu recomendo para vocês para começar a ficar mais leve, né? Lá na aparências, nos temas ainda, escolham apenas um tema aí para deixar, tá bom? E excluam os outros, tá? Por que eu tô falando isso? Deixa um tema, porque vai que dá zica. A gente tem um tema para estar escolhendo, para estar aplicando, né? Para a gente tentar estar reconfigurando. Então, clique em cima aí, por exemplo, eu vou deixar esse rosinha. Então, botão de... Opa! Clico no tema, tá? Cliquei no tema, ele vai abrir, você vai vir aqui no excluir. Ok. Tá? Mesma coisa, clico no tema, ele abre para a gente ver como que é. Vocês vêm no botão excluir, ok. Tá? Então, olha só tenho 2 temas. Por que eu estou pedindo para vocês deixarem um? Porque caso dê problema nesse daqui, eu tenho um outro na hora para eu conseguir clicar e ver e resolver o problema do Ocean WP, tá? Vamos começar a personalizar agora? Não vamos começar a personalizar agora por enquanto, não, porque já é 9h46, tá? O que eu vou pedir para vocês fazerem também agora, vamos lá nos plugins, né? Então, eu tenho todos os plugins que estão instalados, nós temos aí o AskMed, que é anti-spam, e temos o Hello Dolly, né? Pode excluir os dois, tá? Exclui e exclui, certo? E aí, nós vamos instalar o WooCommerce, né? Que é o de vendas. Então, vocês vão vir aqui, plugins, adicionar novo. E aí, eu vou pedir para vocês procurarem aí o WooCommerce, né? WooCommerce, assim. Pronto. Acho que eu escrevi errado ainda. Não, escrevi certo. Então, o WooCommerce, que é esse bonitinho que nós vamos trabalhar, né? Então, vocês vão instalar agora. Então, coloca para instalar. O WooCommerce, ele começou agora a criar alguns plugins dele também, tá, pessoal? Tipo, lá, ele tem um método de pagamento, tá? Ele começou a criar algumas ferramentas próprias dele, olha lá, o PayPal, né? Com o WooCommerce. Enfim, ele começou a criar... Como ele ganhou muita... ele tem mais de 5 milhões aí de instalações ativas no site, né? Então, ele começou a criar, aí a gente vai, vamos se dizer assim, as sub-áreas, né? Que é o que a gente precisava, que a gente estava utilizando de outros plugins, eles começaram a produzir também, tá? Então, tá indo aí o WooCommerce, tá instalando. Vai de novo, passo foi. Aí vocês vão clicar em ativar. Ele vai abrir para pedir para a gente configurar. Nós não vamos configurar também agora não, tá? Vamos configurar na semana que vem. Então, estou ativando ele. Não precisa mexer em nada aqui, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Nós vamos voltar aquelas assim, Skype, crie melhor, não obrigado. Vamos ver se eu saio. Não, saí fora dele. Beleza. Vou voltar lá no painel de novo, tá? Então, plugins, né, do WooCommerce, quando eu instalo, então aparece o WooCommerce, aí já aparece aí, né, embaixo produtos, as análises, o marketing, né? E aí, o último plugin que eu vou pedir para vocês instalarem hoje, plugins,
adicionar novo, eu vou pedir para vocês já instalarem para mim o Elementor, tá? Elementor, certo? Que também é outro plugin que a gente trabalha. Também é esse primeiro aqui, ó, Elementor Website Builder, tá? Então, aí o que acontece? Tá aí, né? Mais de 5 milhões de instalação também. Instalar agora. São esses 2 plugins só que eu vou pedir para vocês instalarem hoje e o tema, né, que eu pedi também. Por quê? Porque eu vou ensinar vocês agora a salvar bonitinho, porque como vocês já começaram a ir para a escola, para que não corra o risco de vocês perderem o banco, né? Então, beleza, ativa também. Tá carregando de novo a passo de tartaruguinha. Gente, eu achei que era algum trovão e é uma moto. Bom, instalamos, tá? E agora, Gi? Então, vocês já vão ver que já apareceu aí, né, na lojinha da Gigi, visitar loja e visitar site, tá? Depois lembra que a gente faz a integração, não tem problema nenhum. Então, agora, a princípio, tá o nosso, tá do jeito que tava, tá? Não mudou nada ainda, não coloquei foto nenhuma, enfim, tá do jeitinho que tava antes. Tá bom, Gi, agora a aula tá acabando, o que é que nós vamos fazer? Então, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, pessoal, pode deixar o site aberto, assim, do jeito que tá, não tem problema nenhum. Vocês vão lá no painel de controle do Champ, caso vocês tenham fechado. Se não, eu sempre deixo ele aqui na outra aba, né, que eu tô trabalhando. Então, vocês vão clicar aqui no BD Loja de novo, tá? Olha só o tanto de coisa que o próprio WordPress já criou para mim, né? E, ó, o e-commerce criou várias coisas também aqui, tá bom? Então foram criadas, segundo ele, 43 tabelas, né? Tá bom, e agora? Agora sim, agora vocês vão vir aqui em exportar. Sempre exportar, tá, pessoal? Tanto que a setinha é para frente, tá? Para o seu lado direito. Então, nós vamos exportar. Exportar tem que colocar nome, mudar alguma coisa? Não. Lembra que vocês só tem que vir aqui no executar, tá bom? Clica no executar. O que ele tá fazendo? Olha lá, ele baixou o meu banco de dados. Ele baixou tudo o que eu fiz até agora no meu site, tá? Então, aí eu vou vir aqui, né? Mostrar na pasta. Então, eu copio daqui ou eu recorto, tanto faz. E aí, Gi, o que eu vou fazer? Aí eu vou lá no localhost. Vamos lá. Disco local C, Champ, htdocs. Aí aqui eu tenho a minha pastinha da loja. Aqui, pessoal, eu vou colar o meu banco de dados, tá? Ó, tá aqui, ó, bdloja.sql. Colei o meu banco de dados, tá? Feito isso, acabei, né? O que agora a gente vai fazer? Agora você vai copiar essa pasta, copiar, e você vai colocar um pendrive, que eu não tô com um pendrive aqui, deixa eu ver se eu acho. Eu tinha uns 300 pendrive. Obrigada. Então, vou colocar um pendrive aí para vocês verem, né, para não ter perigo. Fala assim, ainda coloca, tá tentando colocar errado ainda. Pronto. Coloquei um pendrive. Vamos ver. Então, ó, copiar. Cliquei em cima da pastinha, tá escrito copiar, tá? Ó. E aí, vamos lá no pendrive. Esse aqui é o pendrive, né? Então, aí vocês podem criar uma pasta com o nome da nossa disciplina, ou vocês podem colar a pastinha lá do localhost, tá? Que é o nosso site. Vai demorar um pouquinho, tá? Por isso que eu sempre falo para vocês, nunca deixem para a última hora. Por isso que eu tenho muito aluno que perdeu muitas e muitas vezes eles perderam banco de dados. Por conta disso daí, ó. Você tá em cima da hora, você precisa pegar o busão
E aí você tem que escolher, ou você salva o seu site, ou você pega o busão. Ou você perde o busão e vai embora de a pé, né? Quem é de outra cidade não tem como. Então, ele demora um pouquinho, tá? Oi? Quem não tem pendrive, pode salvar no Google Drive, né? Pode salvar no Google Drive. Aí é mais demorado um pouquinho também, tá, Valéria? Porque vai depender da internet da escola, no caso, tá? Então, aí, no caso, você... Dependendo da escola. Então, o que acontece no seu caso? Por exemplo, você tá lá na escola, né? Você vai ter que, tipo, parar mais ou menos de editar o seu site uns 20 minutinhos antes, tá? Para você subir todo o seu conteúdo, né? Porque vocês viram que eu tô copiando a pasta, né? Ó, eu tô copiando, opa, eu tô copiando a pasta. Cadê? Vem cá, vou colocar o C. Champ, htdocs, eu tô copiando a pastinha loja, tá? Então, olha lá, ela tá com 116 megas, tá vendo? Então, ela não tem nada ainda, vocês viram, né? Que a gente vai começar a colocar coisa agora. A gente vai começar a colocar foto, começar a instalar mais plugins para determinadas coisas. Então, ela vai começar a ficar mais pesada, tá? Então, por isso que eu falo para vocês, sempre temas, deixem no máximo 2, tá? O que você está utilizando e um que o próprio WordPress te oferece, para que caso aconteça da pane no tema que você está usando, você tem o outro para você conseguir clicar e abrir o seu site, tá? Então, a gente sempre tem que ter essa preocupação. Então, olha lá, no meu ainda tá indo, né? Ó, tá lá, tá falando que vai demorar, não tá falando o tempo, tá? Mas tá indo. Na escola, pela internet, tem que ser, então, uns 20 minutos antes você para, tá? Você para, salva o banco de dados, igual eu ensinei, coloca na pastinha da loja e aí você manda para o seu OneDrive, certo? Então, tá terminando, né? Aí, deixa ele terminar de passar. O que acontece? Aí chegou no outro dia, né? Vamos pensar que chegamos no outro dia na sala de aula aí. E aí, Gi, como que eu vou fazer? Aí, pessoal, nós vamos ter que importar, tá? Aquele arquivo bdloja.sql, nós vamos importar ele, tá? Então, aí vai aparecer o que pra gente? Olha lá, fazendo importação para o servidor atual. Então, escolher o arquivo, aí você vai lá no seu pendrive bonitinho, né? Você vai lá na pastinha loja, ele ainda tá terminando de passar, tá? Tá concluindo. Você escolhe o bdloja.sql, abrir, certo? Gi, eu vou mexer aqui? Não, não vai mexer aqui não, tá? Você não vai mexer em mais nada, você vai executar só, tá bom? O que acontece? Só uma dica, pessoal. Tem algumas versões do MySQL que você precisa criar o nome do seu banco de novo, tá bom? Então, aí, no caso, você criaria o nome do seu banco de novo, que no caso é BD Loja, né? Você ia criar aqui, né? Então, você ia lá, base de dados, ia criar o BD Loja, e dentro do BD Loja, né? Tipo, que nem, por exemplo, esse daqui, MySQL, vou clicar, ó. Quando eu clico no banco, continua aparecendo a opção exportar e importar, né? Aí você ia vir no importar, então ele aparece, aí você escolhe o arquivo que você quer, né? No caso, BD Loja, e aí você executaria, tá? Já tem versões do PHPMyAdmin que eu não preciso criar o nome BD Loja. Ele mesmo cria, ele faz a leitura, tá? Ele faz a leitura do nome do meu banco e ele mesmo cria, tá? Então depende. Então eu sempre aconselho vocês o seguinte: chegou, abre o MySQL, vai lá, já cria o nome do seu banco de dados e já importa o seu banco, tá? Para não correr risco de dar problema, certo? Então, olha lá, ele salvou para mim aí no meu pendrive. Aqui, ó, loja, tá aqui. Prontinho, Gi, tá prontinho. Agora eu vou embora, né? Então, você salvou,
todas as informações que você tinha feito, né? Confere aí para ver se veio as 3 pastinhas mesmo. Aí confere se você colocou mesmo o banco de dados ali dentro. Beleza, acabou. Posso dar stop, fecho aqui. Vou lá, ejeto o meu pendrive. Ejetar o meu pendrive. Pronto. Guardo na minha bolsa e vou embora, tá? No outro dia, quando vocês chegarem na sala de aula, a gente vai fazer o processo inverso. Então, o que que vai acontecer? Nós vamos ter que abrir uma SQL, ir lá, colocar importar, igual eu mostrei para vocês, escolher o arquivo SQL e executar, tá? E aí a gente faz, né? Aí a gente loga localhost /loja /wp-login.php. E aí a gente começa a trabalhar de novo, tá? Ai, Gi, mas é muito demorado. É, pessoal. A gente, como eu falei para você, como eu falei para vocês, ainda mais a nossa aula que vai ser a última, né, do último bloco, então a gente sempre tem que parar no máximo 10 horas, né? Porque vocês só vão poder sair 10h20. Então a gente tem que parar no máximo 10 horas para vocês conseguirem salvar tudo, né? Para que vocês não percam nada, certo? Alguma dúvida? Sim, não, talvez. Tem o professor de hoje, que ele deu aula das 9 até as 6. Ele falou alguma crise existencial, quase que eu falei todas. Pessoal, olha, então o que que acontece? Na semana que vem, eu quero... Obrigada, viu, Marcos? O Marcos está falando que tá tranquilo. Na semana que vem, eu quero também começar a ensinar vocês a questão de compactar o tamanho das imagens que nós vamos colocar no nosso site, mas não perder a qualidade, tá? Por quê? Porque vocês viram que eu mostrei para vocês ali que nós, só de instalar o WordPress, instalar 2 plugins e instalar um tema, nós já estamos com 116 megas, né? A hora que a gente começa a colocar um monte de imagem, porque é uma loja, a gente precisa ter imagem do produto, ele começa a ficar mais sobrecarregado. Então, ele vai começar a demorar mais tempo para a gente salvar isso, né? Então, eu preciso ensinar vocês a compactar, tá bom? Então, na próxima aula, eu vou ensinar vocês, então, a compactar as imagens. Aí, a gente vai configurar novamente a página do carrinho, a página de compra. A gente pode fazer uma tela inicial, se vocês quiserem. Tem gente que já faz direto, né? Que nem que nem as lojas americanas. Você já cai direto no site, né? Ó. Loja Americanas. Já cai direto no site para vender, né? Ó, não tem uma página falando da empresa, nada disso, né? Você já cai direto para comprar, tá? Mas existem pessoas que preferem ter uma página inicial, onde apresenta a empresa, o que a empresa faz, bonitinho, e depois do ladinho já temos a abinha loja. Você clica na loja e abre todos os produtos, né? Tudo certinho, tá? Então, vou mostrar para vocês os 2 jeitos também, certo? Alguma dúvida? Vou parar a gravação.